Eu sou o Felipe Meyer e hoje eu estou aqui para começar uma série de vídeos sobre Viking e Escandinávia. Porque hoje em dia é Viking para tudo quanto é lado. São séries, jogos, filmes, livros, tem até gente por aí que acha que é Viking de verdade. Mas quem são esses caras? Por que eles influenciaram tanto assim a nossa cultura a ponto de serem criados universos completos baseados nas histórias, mitos, sagas e figuras dos antigos nórdicos? Então, quem são eles? O que eles comem? Onde vivem? De onde vieram? É para isso que eu vou fazer essa sequência de vídeos, começando tudo bem do início. Quando a gente estiver falando sobre nórdicos, a gente vai estar falando sobre as pessoas que vivem na região da Escandinávia, que é formada principalmente pela Dinamarca, Noruega e Suécia. E pode também englobar ali no sentido mais amplo a Finlândia, a Islândia e as Ilhas Faroé. E quando estivermos falando sobre vikings, a gente vai estar falando sobre um grupo específico de pessoas que viveu durante a Era Viking, durante o período de 793 a 1066 depois de Cristo, um período quando as tribos nórdicas da pré-história da Europa, elas expandiram, invadiram outros lugares, comercializaram, tiveram relações diplomáticas com diversas culturas. Eles saíram da Escandinávia e chegaram até o Oriente Médio, o norte da África, as Ilhas Britânicas, a Islândia e até a América do Norte. E é justamente sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nesses vídeos. Então, vamos do princípio. Essa é uma história de muitas caminhadas que começa mais ou menos 200 mil anos atrás, com o surgimento do humano moderno lá na África. 100 mil anos depois, ele vai começar a sair do continente e alcançar outras partes do planeta em mais ou menos umas 3 ondas. A primeira, ele chega ali até o Oriente Médio, numa segunda onda, alcança o sul da Ásia e a Austrália, e numa terceira onda, vai alcançar o centro da Ásia e o sul da Europa. É de 54 mil anos atrás a evidência mais antiga que se tem do homem moderno na Europa, através de um dente que foi encontrado numa caverna na França. E esses humanos que eles se espalhavam pela Europa e pelo resto do mundo, eles eram nômades, ou seja, eles estavam sempre caminhando em busca de alimento, eles eram caçadores-coletores, ou seja, viviam do que caçavam, do que colhiam das árvores, do que estava disponível no chão. Mas apesar de já ter essas culturas rodando pela Europa mais de 50 mil anos atrás, a verdade é que a Escandinávia ainda estava longe de ter alguém habitando aquelas terras. Porque num período de 100 mil anos atrás, a mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente estava passando pela última era do gelo. Ou seja, a porção norte do nosso planeta ela estava toda sob uma grossa camada de gelo. Só vai começar a derreter por volta de 16 mil anos atrás. E aí, vagarosamente, vão nascendo algumas plantas, alguns animais começam a ir para essas áreas e, consequentemente, os humanos vão atrás. O derretimento do gelo também fez surgir uma região chamada Doggerland, que liga a França, Dinamarca e Holanda às Ilhas Britânicas e à Irlanda. Porém, conforme o gelo continuou derretendo, o nível do mar subiu e hoje essa região está submersa. Então, se tinha essas tribos de nômades, caçadores-coletores migrando e se espalhando pela Europa e pelo planeta inteiro, quando por volta de 11 mil anos atrás, lá na Mesopotâmia, surge a agricultura. E o homem passa a domesticar algumas plantas, começa a não precisar mais viajar muito atrás de comida, ele também domestica o animal, ele passa a ter uma vida mais sedentária, ele passa a desenvolver então novas tecnologias, trabalhos, formas de arte e etc. Esse é o período neolítico. Mas apesar da agricultura ter surgido na Mesopotâmia, 11 mil anos atrás mais ou menos, ela vai se espalhar devagar. Vai levar mais de um milênio para pelo menos chegar lá no sul da Europa. Então, ali por volta de 8.500 anos atrás, a gente tinha esses nômades caçadores-coletores caminhando pela Europa, quando se tem uma grande migração vinda ali do Oriente Médio, da região da Anatólia, que alcança ali o sul da Europa e vai espalhar esse estilo de vida, uma moradia em fazenda, uma moradia mais fixa, e vai começar a transmitir as tecnologias de agricultura, de domesticação de animais para essas áreas, vai se misturar com os caçadores-coletores que estão ali, e isso vai começar a criar uma nova cultura dentro da Europa, baseada na agricultura, domesticação de animais,
novas tecnologias, aquilo tudo que começou a ser desenvolvido lá na Mesopotâmia, alguns milhares de anos antes. Passado mais um grande tempo, mais uma grande imigração vem do leste da Europa. Agora são tribos turcas, os kurgans, que vêm com o seu estilo nômade também, só que eles são pastores, ou seja, eles levam os seus animais consigo, também buscando regiões para que eles possam pastar, mas eles são guerreiros. Então eles não encontram quase resistência nenhuma para os lugares onde eles vão e eles conquistam as terras. As pessoas fogem ou guerreiam com eles, mas como essas pessoas, como por exemplo as que estão ali no sul da Europa, elas são mais pacifistas, estão ali vivendo as suas fazendas, eles acabam conquistando rápido esses lugares. E ali, no caso da Europa, as pessoas que fugiram, né, vão mais para o centro, vão mais para o norte da Europa, fugindo dessas migrações, vão levando cada vez mais a agricultura e a domesticação de animais para outras regiões da Europa. E essas tribos que fizeram essa grande migração, eles também vão se misturar com essas culturas que já existem ali na Europa. Eles também vão adotar um estilo de vida mais civilizado, eles vão ter uma residência mais fixa, vão casar com as nativas, vão adquirir novas tecnologias como a agricultura e a escrita. Na Europa, então, se tinha esse início da expansão da agricultura e coletores, caçadores e fazendeiros ainda vão conviver durante muito tempo. Enquanto isso, por volta de 6 a 8 mil anos atrás, aquelas culturas lá do norte da África, do Oriente Médio, que estão se desenvolvendo através da agricultura por alguns milênios, vão se desenvolver ali em grandes civilizações. Egito, Etiópia, Sudão na África, Iraque, Assíria e Canaã no Oriente Médio e China e Índia na Ásia. Acredito que vale apontar que o ambiente e o clima são muito importantes quando a gente vai falar sobre essa questão de agricultura ou criação de animais. A agricultura, a domesticação, quando ela vai surgir ali na região do Mediterrâneo, ela vai desenvolver tecnologias voltadas para um tipo específico de plantio ou de animal. Então, são plantas, são animais adaptados àquele tipo de ambiente, àquele tipo de solo. Na Europa, quanto mais para o norte, a gente começa a ter condições cada vez mais diferentes, principalmente em relação ao clima. Ou seja, precisam ser criadas técnicas específicas ou encontrar outras plantas ou uma forma de fazer nascer essas plantas nesses outros ambientes para dali poder extrair uma bebida, poder fazer um pão e usar aquelas tecnologias que foram desenvolvidas. Algumas populações que viviam muito ao norte, em regiões que continuavam ali sob o gelo, né, como as tundras, por exemplo, é muito mais difícil fazer desenvolver um certo tipo de planta. Lá não crescem árvores, não é da mesma forma como é o clima e o solo no Mediterrâneo. Então, é de se esperar que essas culturas não vão conseguir desenvolver ali o mesmo tipo de agricultura ou domesticação de animais, principalmente porque no inverno, o inverno é extremamente rigoroso e destrói tudo, não nasce nada, um monte de animal morre, as pessoas morrem e é isso aí. Então o estilo de vida vai ser mais adaptado para esse tipo de ambiente. E a gente pode citar aí os Sami, que são um grupo, né, que são descendentes desses nômades, caçadores, coletores, que até pouco tempo atrás ainda se utilizavam muito desse estilo de vida. Os Sami eles vivem lá na região da Lapônia, estão lá desde que chegaram lá nessa região, passaram por diversos problemas, como questões de genocídio por parte da Noruega e tal, mas hoje em dia se mantém uma cultura muito bem preservada, existem leis para preservar os costumes deles e aquela coisa toda, vale a pena dar uma olhada aí nos Sami, lá da Lapônia. Por volta de 1800 a.C., a Escandinávia então já tinha algumas populações, algumas tribos se desenvolvendo ali. Eles faziam grandes viagens, comercializavam com o Oriente, com o Mediterrâneo, com os celtas, e é justamente nessa época que o bronze vai chegar na Escandinávia, 1500 anos depois, mais ou menos, de começar a ser usado lá no Oriente Médio. Aí, por conta dessas trocas todas, dessas viagens que os escandinavos que já estavam naquela região faziam com o resto da Europa ali, com os continentes que estão próximos.
Por volta de 600 a.C., a Europa já vai começar a ter culturas dominantes. Lá mais para o sul tinha a cultura helênica, que vai começar com os gregos e vai passar para os romanos, e ali mais para o centro da Europa, os celtas é quem mandavam em tudo. Eles têm uma grande dominância ali no centro da Europa, e eles criam uma barreira e acabam então separando a Escandinávia das culturas mais ao sul, lá do Mediterrâneo, o que faz com que os nórdicos passem a comercializar principalmente com os celtas e com os seus vizinhos, os eslavos. Mas eles ficam isolados durante muito tempo por conta desse bloqueio celta. Porém, são os celtas que vão levar, né, o ferro também para a Escandinávia, e a Escandinávia entra na Era do Ferro, que vai ser o nosso último período da pré-história, o último período da Idade dos Metais. Começou lá com cobre, depois chegou o bronze, chegou o ferro, vai se substituindo as ferramentas de pedra e começa a se fazer ferramentas e acessórios e utensílios de metais, que são mais resistentes, mais eficientes e também mais fáceis de serem feitos. Os escandinavos, então, lá para 600 anos antes de Cristo e mais para trás, eles comercializavam com o Mediterrâneo, com o Oriente Médio, mas com a expansão dos celtas e o domínio ali da região, eles vão ficar isolados lá. E bem, a escrita foi desenvolvida lá no norte da África, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, e ali em 450 antes de Cristo, ela já estava lá no sul da Europa. Para o norte da Europa ela vai demorar muito para chegar ainda, só depois da Era Viking, mas isso a gente vê depois. Então a gente tem um relato do grego Heródoto, lá de 450 a.C., e também achados arqueológicos que mostram como existia essa movimentação e essas trocas feitas entre Escandinávia e Mediterrâneo, ali entre a transição da Era do Bronze para a Era do Ferro, antes desse bloqueio celta. Heródoto conta que sacerdotisas e guerreiros do norte foram visitar o templo de Ártemis, lá na ilha de Delos, na Grécia, a deusa da caça e do nascimento. Eles levaram objetos sagrados para serem ofertados e essas próprias sacerdotisas eram tratadas também como sagradas. E ele conta que isso era um movimento que acontecia sempre, eles estavam sempre indo e voltando fazendo essas visitas. Mas então até aqui a gente conseguiu ver como é que a Europa começa a ser habitada lá nos primórdios, quando que a humanidade chega na Escandinávia, como está se dando esse desenvolvimento de tecnologias, do novo estilo de vida, todas essas trocas culturais e misturas que vão começar a dar cara, né, para esses povos que estão se desenvolvendo e que vão se tornar as nações europeias no futuro. E no próximo vídeo a gente vai ver as movimentações na Europa que vão levar até a Era Viking, onde os escandinavos, depois de romanos e celtas, vão ter a sua vez de expandir e alcançar diversas regiões e deixar seu nome marcado na história. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem ficado até o final. Fiquem ligados nos próximos vídeos que estão por vir e já deixa aquele like, compartilha, deixa aquele comentário aí, comenta o que você gostaria de ver, se tiver alguma dúvida, deixa aqui também que a gente pode trazer nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, Felipe Meyer, eu fico por aqui, até a próxima.